Nação Rubro-Negra, seja bem-vindo ao canal Futebol. GFTV trazendo as notícias do Flamengo. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias do nosso Flamengo. Ative o sininho e deixe um like para fortalecer o canal. Compartilha com os amigos. Flamenguista. Os scouts, enfim, para poder analisar jovens promessas aqui do futebol brasileiro. E me deu esse estalo, Flamengo não está participando, será que o Flamengo também não vai mandar ninguém? E aí fui questionar lá no Flamengo para ver se eles não vão fazer esse trabalho de monitoramento de possíveis jovens promessas que estejam se destacando aí em alguns clubes pelo Brasil nessa copinha. E sim, eles vão mandar, né, porque o Flamengo não está participando da competição, porque eles não estão de olho em possíveis jogadores que possam entrar na mira do Flamengo e eles poderem fazer esse trabalho de mapeamento e, quem sabe, contratação, pensando em um futuro próximo, pensando a longo prazo, um jogador que chegue para a categoria de base e depois possa performar no elenco principal. Então, eu fiquei com essa dúvida, eu tenho certeza que vocês aí, alguns de vocês também ficaram com essa dúvida, então, se é uma dúvida minha, pode ser de alguém, querendo ou não, a gente vai tirando essas dúvidas aí. Vamos falar agora de Matias Vinha. O jogador viaja já amanhã, segunda-feira, para poder se apresentar ao River Plate e a gente vai trazer as informações envolvendo essa operação, Flamengo e River Plate, que inicialmente seria por 50% dos direitos econômicos do atleta. Antes de mais nada, é um empréstimo de 12 meses, isso não mudou. Ele vai ter uma obrigação de compra se ele bater uma meta, caso ele jogue 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate. O River Plate vai assumir o salário de maneira integral do atleta. O Flamengo vai receber uma quantia de $500 mil, que dá quase 3 milhões de reais, por esse empréstimo, mas se ele bater a meta de 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo 100% dos direitos por $5 milhões, dá cerca de 27 milhões de reais. Gente, de fato, eu tenho certeza que você aí do outro lado está falando assim, não é possível, o valor é muito baixo. Eu tive essa reação, tá? Eu tive essa reação. O valor é muito baixo. O Flamengo só ganha esses $500 mil se a meta não for batida e ele for devolvido ao Flamengo. Mas se isso acontecer, é porque o Vinha realmente, assim, não performa mais, né? Se machuca muito. E aí eu fui entender no Flamengo, o questionamento que você está tentando me fazer, eu fiz no Flamengo, eu tenho certeza. Por que essa negociação, tendo em vista que o Flamengo comprou o jogador na ocasião junto à Roma por 8,1 milhões de euros, que dá, enfim, 43 milhões de reais, então é praticamente, vamos botar aí, 50% do valor que o Flamengo está aceitando vender o Matias Vinha ao River Plate, caso ele bata a meta. E por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Eu vou resumir para vocês. Primeiro, Felipe Luiz não iria usar o jogador. O jogador ia ficar nas mesmas condições que ele teve em 2025, como aconteceu em 2025. Com o passar do tempo, ele só ia se desvalorizar mais. Vinha sabia disso, ele sabia disso e também tinha a intenção de se transferir. Então, se o Flamengo ficasse com ele, teoricamente teria um jogador insatisfeito no elenco, o que não é bom para ninguém, não é bom para nenhum ambiente, e o Felipe Luiz, que já foi jogador, sabe muito bem como é que funciona. E terceiro, a parte física do uruguaio, que voltou de uma grave lesão no joelho, também pesou na decisão. O Flamengo entende que, fisicamente falando, ele está abaixo dos demais da posição e teria um longo período para ele tentar ficar nas mesmas condições que os demais. Então, foi por conta disso que o Flamengo aceitou o negócio, porque foi uma exigência também do River Plate em colocar essas cláusulas, porque a ideia do Flamengo inicialmente era emprestar sem uma opção, sem uma obrigação de compra, mas não tem jeito. Foi uma exigência do River Plate e o Flamengo acabou aceitando no fim das contas. Óbvio que eles não vão verbalizar isso, mas pelo que eu estou entendendo de bastidores, eles têm a informação, ou eles acham, ou eles estão crendo que o Vinha não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Lembrando, isso é uma opinião minha, não é informação. Eu acredito que eles nunca vão fazer isso, de verbalizar isso, dizer isso, até porque eles estariam desvalorizando um ativo do clube,
Inclusive, recentemente, um outro uruguaio, De La Cruz, teve uma polêmica envolvida com isso, porque o médico do clube, então o médico do clube, o Runco, acabou em uma conversa privada, tendo o áudio dele vazado, ele falando sobre De La Cruz, isso gerou um mal-estar absurdo, e é óbvio que ninguém oficialmente vai falar o mesmo do Matias Vinha. Mas o meu entendimento, o meu achismo, é que eles estão crendo que o Matias Vinha, fisicamente falando, não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Porém, tem um outro ponto. Como é que ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia também? Um jogador que tem tudo para disputar a próxima Copa do Mundo no meio dessa temporada. Então, enfim, ninguém me falou isso é apenas um achismo da minha parte. No Flamengo só me relataram isso. Por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Felipe Luiz não iria usar o jogador, Vinha sabia disso e ele tinha o desejo de deixar o Flamengo, e a parte física do Uruguai também pesou na decisão, porque ele exigiria um longo período para ele tentar ficar no mesmo nível fisicamente que os demais atletas. Então, estou trazendo as informações, a minha opinião, e agora eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, forte abraço, fui!